Começamos a análise de tudo o que aconteceu no Castelão, no jogo que abriu a nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2025. Jogo em que o Ceará vence o Sport por 2-0, com uma considerável margem de segurança dentro da partida. A gente vai analisar todas as nuances do jogo. O resultado faz com que o Ceará, essa noite, durma na quinta colocação, mas de toda forma já garante mais uma rodada dentro do G6. A gente vai ter todo o desmembramento ainda dessa rodada para a gente saber a posição que o Ceará vai fechar a rodada. Isso vai ser analisado segunda-feira no nosso raio-x, mas nesse momento o Ceará garante a sua permanência no G6, chega a 15 pontos. Numa matemática meio grosseira e superficial, atinge um terço daquela meta de 45 pontos para a permanência, mas é óbvio que é uma matemática bem superficial. A gente, na segunda-feira, costuma detalhar isso com outras camadas. Reafirma o seu poder de mandante, tá? Um dos grandes mandantes do campeonato, nesse momento, o segundo melhor mandante da Série A, e vai se firmando no primeiro bloco, se distanciando estrategicamente daquele segundo pelotão. Tem muito clube ali com 9 pontos. O Ceará abriu essa rodada na sexta posição, mas estava a 3 pontos do 16º. A gente destacou muito isso, 12-9 era uma margem mínima. Agora o Ceará vence o jogo que era obrigado a vencer e já salta para 15 pontos, quinta colocação, mas fundamentalmente garantindo, tá, seu lugar no G6. Minhoca, um jogo em que o Ceará abre o placar muito no começo da partida, uma falha generalizada ali da defesa do Sport. Mais uma vez o Sport sofrendo um gol em cobrança lateral, a bola sobra limpa nos pés de Mugni, né, que bate de primeira, acerta um chute na veia, como a gente costuma chamar. Abre o placar o Ceará por 1-0, e a partir daí o Ceará tem a sua forma muito própria de agir quando está vencendo. É uma forma muito própria que gera, durante a partida, muitas interrogações de se aquele é o melhor jeito para construir o resultado, para sustentar o resultado. Porque o Sport é um time muito frágil, desordenado. E a gente viu na Ilha do Retiro, no domingo passado, o Cruzeiro abriu o placar basicamente no mesmo tempo que o Ceará abriu e decidiu matar o jogo rapidamente. Partiu para cima do Sport, marcou alto, roubou a bola, fez 2-0, fez 3-0, acabou com o jogo. O Ceará foi para aquele modo que ele costuma ir. Deixa o adversário com a bola, vamos dosando o tempo. E isso faz com que a partida fique muito aberta. Eu não sei se era o caso contra um time mais fraco, como é o caso do Sport, de escolher esse modo de jogo. Você vai pensar, o Sport teve chances claríssimas de empatar? Não. Claríssimas não. Teve chances? Teve. Tá? Então, eu não sei se foi o melhor caminho para o Ceará chegar a esse resultado, mas vem o segundo tempo, o jogo não muda muito o desenho, e aí, em uma jogada que Dieguinho consegue encontrar Galeano completamente livre, tá? O jogo é, de uma vez por todas, resolvido com 2-0. Isso aos 15 minutos do segundo tempo. Isso. Então, queria tua visão, Minhoca, dessa vitória, de como o Ceará construiu, e se você acha que era uma partida que dava para o Ceará pensar numa outra forma de agir depois de ter 1-0. Então, Fred, o jogo de hoje, assim, né, em termos de escalação inicial, acho que quem errou porque quis, assim, porque estava muito óbvio as escolhas que o Condé ia fazer, né? Basicamente, a única ausência era o Fernando Sobral, e aí o jogador que seria escolhido era o Lourenço, que é basicamente o que o Condé faz, né? Esse trabalho do Condé, que é um trabalho muito bem feito até aqui, ele é um trabalho que dá uma sensação de que pode mais, sabe? É um Ceará que pode fazer algo um pouco melhor. E isso eu estou dizendo de uma equipe que está com 15 pontos, né, em 9 jogos disputados na quinta colocação, né, na noite desse sábado.
mas às vezes é a postura ao longo dos 90 minutos. Sabe, o Ceará teve no jogo contra o Santos, na última segunda-feira, momentos que poderia ter aproveitado mais do desespero do Santos, que acabou não aproveitando tão bem assim, né? Em alguns momentos, teve chance até de fazer o gol, mas em certa parte do jogo, como voltou de novo a acontecer hoje na Arena Castelão e outros jogos também, ao momento da partida, que mesmo o adversário mais fragilizado, com problemas e tudo mais, o Ceará proporciona essa equipe, digamos, dar as cartas do jogo. Eu acho que houve um momento ali, principalmente no segundo tempo, antes do segundo gol do Ceará, houve um momento que o Sport começa de maneira insistente a atacar. O Ceará não conseguia, e aí eu acho que foi um momento que eu até tinha frisado na transmissão da rádio, que o Condé tinha que fazer alterações ali, porque as coisas não estavam no momento dizendo que o Ceará iria buscar esse segundo gol, porque não tinha muita criação. Então, eu acho que o que acaba pegando nesse Ceará, da Série A, em algumas partidas, é se colocar sob esse risco. E aí, nos jogos fora de casa, onde o Ceará pouco ataca, é por isso que geralmente tem mais insatisfação dessa postura da equipe. E aí, por isso que eu pondero. É diferente quando você vai pegar adversários de mais qualidade. Quando você for pegar um Corinthians na Neoquímica Arena, quando você for pegar um Palmeiras, um Flamengo, um Cruzeiro, enfim, essas equipes, um Atlético Mineiro e tal, são equipes difíceis de jogar fora de casa. Mas num duelo, às vezes, mais parecido, ou até mesmo que o seu momento é bom e o adversário é ruim, o Ceará, às vezes, ele permite que o adversário cresça, sabe? Consiga ter volume. E eu acho que um dos pontos hoje, não só por esse motivo, houve também muita desatenção. A primeira boa chegada do jogo é do Sport, por exemplo, que foi uma desatenção do Mugni, que ele perde a bola em 2 momentos, Barleta consegue ali uma finalização e já faz o Fernando Miguel trabalhar. E eu tinha frisado isso ao longo do jogo também, já no pré-jogo da rádio e ao longo da partida. Olha, o Sport hoje não tem centroavante. O Sport hoje depende do Barleta para ser o homem mais perigoso desse jogo. E após ter aberto o placar, numa jogada ali, né, do lateral, e a defesa do Sport ter falhado e o Mugni muito bem posicionado para abrir o placar, logo na sequência, a Barleta recebeu uma bola no meio, limpou para a esquerda, fez de novo, Fernando Miguel trabalhar em outro momento. Então, era uma questão onde o Ceará não entendia, até porque erros defensivos estavam acontecendo. Teve uma bola alçada que o Dieguinho quase colocou para dentro do gol ali também no primeiro tempo, uma bola que ele tentou tirar, e já no final do primeiro tempo, assim, é por isso que eu estava dizendo, um descuido, muitas vezes, achar que o jogo vai vir de maneira natural, o resultado já estava posto, e achar que o Sport não era capaz de buscar esse empate. E aí, já no final do primeiro tempo, o Pedro Henrique perde uma bola, e aí vem o cruzamento ali da direita, se eu não me engano, foi ali do cruzamento que veio e o João Vitor, né? Hereda cruza e Zé Lucas. Zé Lucas, desculpa. Zé Lucas cabeceia, um cabeceio que se ela vai um pouco mais para baixo... De verdade, eu falei que não teve uma chance clara, essa foi a chance clara. Essa foi a melhor, clara. Já no final do primeiro tempo. Isso. Porque, de fato, ele chegou inteiro na bola, né? Ele acabou pegando um pouco embaixo da bola e a bola subiu. Então, assim, esses erros defensivos, em outros jogos, já chegou a aparecer. E aí estava lá aparecendo, como apareceu hoje, Fernando Miguel, apareceu o Bruno em outros momentos, era uma bola na trave. Essas desatenções defensivas do Ceará, quando você permite ao adversário meio que crescer na partida, às vezes dominar, isso gera um risco para o Ceará. Só que até aqui o Ceará tem conseguido se sair bem de situações como essa e tem sido bem efetivo nos momentos que precisa ser. Porque no começo do segundo tempo teve ali uma chegada do Ceará até interessante, mas só após o segundo gol é que eu senti que o Ceará conseguiu ter o controle da partida, porque, né, o Pedro Raul já tinha saído no intervalo, teve ali um problema no tornozelo, entra o Lelê, que não vinha jogando tão bem, mas nesse jogo ele ganhou muitos duelos de bola aérea, conseguiu segurar essa bola no ataque, algo que Pedro Raul não conseguia fazer, e aí na jogada do segundo gol eu estava destacando que precisava de criação. Dieguinho, que foi um dos jogadores mais importantes hoje da partida, fez ali o passe para o Galeano fazer o 2-0, e o Ceará teve, né, ainda ao longo do segundo tempo, depois do 2-0, aquela postura que aí sim eu queria ter visto no Ceará em certa parte do jogo, dominar mais as ações. Claro que o Sport chegou ao ataque algumas vezes, mas o Ceará não era tão mais acossado do que outros momentos. Teve ali uma chegada, outra pontual do Sport, mas o Ceará, para mim, até teve chances, até uma chance bem clara, né? Um Lelê ali que, enfim, não parece, tá passando longe de qualquer segurança, o atacante do Ceará, poderia ter batido no gol, tentou dar o passe, acabou desperdiçando ali
a chance do 3-0. Mas isso representa uma equipe que está muito bem dentro de casa. Eu acho que só essa postura, muitas vezes, do que pode vir pela frente, né, isso vai ter que ser ainda melhorado. E trabalhar mais essa profundidade de elenco. Algo que o Condé, na minha avaliação, perdeu uma oportunidade no jogo de hoje de buscar outras situações, sabe? Porque quando ele vai na lógica, o Fabiano não vinha bem, segue com o Fabiano. Sobral não vai jogar, joga o Sobral, que não está fazendo uma boa temporada. Ele poderia ter aberto mais o leque de opções. Ele poderia ter colocado o Rômulo, que entrou bem nos 2 últimos jogos, colocado o Mugni para ser o segundo homem de meio de campo, ou ter colocado o Matheus Araújo, ou ter dado mais minutagem para o Lucas Lima. Então, essa ideia que o Condé estabeleceu da equipe, eu ainda acho que há margem de crescimento. Eu olho para esse Ceará e o Ceará está bem, mas eu acho que há como, durante a partida, conseguir ser também positivo, sabe? Há jogos onde o Ceará pode ser um pouco mais controlador do jogo. Quando eu digo isso, não é dar 40 finalizações, não é bater 80% de posse da bola, mas ter um pouco mais de controle. Às vezes o Ceará recua demais, deixa o adversário crescer. O jogo do São Paulo, que foi os únicos pontos que o Ceará deixou escapar dentro de casa, foi nessa postura. O Ceará faz o jogo com 3 minutos, o Ceará deixa o São Paulo ficar com a bola, até conseguir um empate e quase virar o jogo. Essa postura, muitas vezes, eu acho arriscada, e eu bem fazer a ponderação que muitas vezes eu faço. Eu sei que o Ceará é uma equipe de Série B, eu sei que o Ceará não é uma equipe, mas está enfrentando também adversários que têm fragilidade. O Santos, que foi o adversário de segunda, tinha, o próprio Sport hoje foi também, e ele se colocou em alguns momentos do jogo que poderia ter tomado um empate ali, numa situação que houve desatenção em alguns momentos. Principalmente, por isso que eu reforço muitas vezes, que por mais que você tenha essas limitações, não permita, muitas vezes, o jogo virar contra você. E eu acho que o Ceará, em alguns momentos, ele coloca esse risco dentro de campo, mas o mais importante hoje foi não só vencer, como também abrir essa margem aí para o Z4, que é essa primeira meta que o Ceará tem no campeonato. Cássio, tua visão específica aí da partida pela ótica do Ceará, né, se quiser trazer aí um acréscimo a essa primeira visão de Minhoca, se você vai nessa linha de que o Ceará poderia escolher uma outra forma de trabalhar após 1-0, ou se você acha que o que foi apresentado ali, com o Sport tendo 2, 3 chegadas, uma de maior intensidade, que foi essa última bola ali do primeiro tempo, né, em que Hereda cruza e Zé Lucas cabeceia com o gol aberto para cima, se você acha que o Ceará poderia ter dado uma acelerada maior para tentar fazer algo próximo ao que o Cruzeiro fez. Claro que o Ceará não tem a qualidade técnica ofensiva que o Cruzeiro tem, mas talvez ali, até porque a gente já viu o Sport implodir em outros jogos, talvez observando do lado de cá, achei que foi um respiro para o Sport ter levado o primeiro golpe e não ter vindo o segundo, né? Tipo assim, dei um golpe, agora vou me retrair um pouco para deixar você jogar. Como é que você analisa, Cássio? Fred, trazendo aqui até que uma abordagem que eu fiz também no blog, onde tento falar tanto um pouco do Ceará, um pouco do Sport nas duas situações. Não é como aqui, como a gente divide tudo certinho, né? E na abordagem do Ceará, eu trago que o Ceará é uma leitura do jogo que bate um pouco do que vocês estão falando. Bate com o que vocês estão falando. O Ceará, por exemplo, ele não teve os melhores números do jogo. E, obviamente, isso não quer dizer nada, mas ao mesmo tempo chama atenção. Veja, não tem como não chamar atenção que você enfrentou. Não é que você enfrentou o Lanterna, você enfrentou um time como o Fred abriu o programa hoje, que já tem o pior desempenho da história dos pontos corridos, já com mais de 20 anos nesse formato, contando 9 rodadas. Um time que ganhou 2 pontos de 27. Um time que tem 4 gols do campeonato. Passou em branco de novo. Ou seja, mas antes tinham 4 gols e 8 jogos, agora 4 e 9. E desses 4, foi um gol contra. Ou seja, um arame liso. Diante desse time, eu acho que chama atenção ter terminado o primeiro tempo com o scout do jeito que terminou. O Ceará fez o gol cedo, mas o primeiro tempo terminou com 8-3 para o Sport. O gol do Ceará foi a única finalização do Ceará na Barra. Ou seja, não foi de uma jogada construída, assim, um lateral cobrado na área, Chico, zagueiro do Sport, cabeceia para o meio da área e Mugni, muito bem colocado, aparece e pega para abrir o placar. Aquele foi o único chute da Barra do Ceará. O gol muito cedo, eu discordo dessa lei do Cruzeiro, que o Ceará poderia ter feito isso, mesmo com a ressalva da qualidade técnica, porque, assim,
pelo menos o Ceará ele fez o que ele faz em outros jogos, ou seja, independentemente de ser o Sport estar jogando, de ser o Palmeiras estar do outro lado, o seu Flamengo, ele manteve uma característica de não ter exposição. Mas mesmo dentro dessa característica, ele permitiu que o Sport chegasse 8 vezes e que chutasse 3 vezes. Uma de fora da área, onde é mais um rebote, é felicidade quem bateu ali e Fernando Miguel defendeu. Um chute que Barleta, ele abre a especialidade dele, embora não tenha feito gol no campeonato, mas assim, abrir de esquerda, bater no cantinho, mas como a bola não foi no canto, foi mais pro meio do gol, o goleiro do Ceará defendeu bem também. E além do lance de Zé Lucas, que é uma bobeada do jogador do Ceará nos acréscimos, e o Sport vai para a linha de fundo, Cruz e Zé Lucas tem uma alta condição para pelo menos cabecear no gol e não conseguiu. O Ceará, não é que o Ceará foi permissivo, mas ele não foi tão seguro assim, porque era um time muito frágil do outro lado para você ter permitido essa quantidade de situações. No segundo tempo isso diminui, tá? O que tinha sido 8-3 no 8-3 para o Sport no primeiro tempo, número de finalizações, sendo 3-1 incertas, no segundo tempo fica 4-1 para o Ceará. É muito pouco para o Ceará também, mas o que é curioso, a efetividade do Ceará funciona muito. No fim das contas, a atuação do Ceará nessa tarde, a estratégia estava montada, mas ela passou por 2 aspectos. O grau de eficiência do Ceará ser enorme, até porque o time fez 2 gols nas 4, foram apenas, jogando em casa, só chutou 7 vezes, e apenas 4 bolas do Ceará 3 bolas do Ceará foram na barra. 3. Das 3, 2 o Ceará conseguiu vazar. Ou seja, foi um nível de efetividade muito alto e a baixíssima efetividade do outro lado. Não tem como achar que todas as vezes, e não vai acontecer mesmo assim, que vai ter uma efetividade no nível que o Sport apresentou hoje. Ou que o Ceará terá, em tantas partidas, um nível de eficiência como ele teve hoje. Então, assim, é preciso, acho que internamente no Ceará, o torcedor do Ceará, assim, que a vitória, ela foi uma vitória fácil, mas não tão fácil diante da calamidade que era o adversário. E que a calamidade que o adversário se colocou. No fim das contas, é uma estratégia de Condé, como foi dito aqui, independentemente do adversário. Tanto é que a pergunta de Fred é se o Ceará deveria. No fim das contas, eu acho que não deveria, não, que conseguiu o resultado do jeito que conseguiu. Mas eu acho que fica o alerta que, não tendo tanta eficiência quanto ele demonstrou nesse sábado, porque querendo ver, os 2 chutes do Ceará são 2 chutes de primeira, tá? Assim, até o gol, assim, não é a coisa mais fácil do mundo, não. A bola levanta lá, o cara bate, não tem nenhum domínio para chutar e tal, assim. Foi um nível de eficiência muito grande, não é comum. Não é comum. E no fim das contas, não tendo isso contra adversários mais qualificados é um problema. Então, para o Ceará, é uma vitória 2-0, uma vitória tranquila, mas que durante a partida ela teve desenhos dos quais, por escolha do Ceará, esse desenho foi um pouco além do que deveria ter sido, que é deixar o Sport chutar 9 vezes. A gente está falando assim que, eu repito, para quem o torcedor do Ceará não está tão ligado, porque tem muito isso, o cara está mais olhando o seu clube, olhando menos e tal. E basicamente, Cássio, só concluir, o Sport tem 4 gols no campeonato. Entre 1-0 e o 2-0, porque depois do 2-0 o Sport arrefeceu. Não, depois do 2-0 acabou. No meu texto do blog, então, veja. Eu só estou destacando isso, que essa quantidade que você está citando foi do 1-0 ao 2-0. Para não parecer que o Ceará deixou o Sport chutar muito depois dos 30 de segundo tempo. Até porque quem quiser olhar no meu blog lá, cassiozirpoli.com.br, eu digo que o jogo acaba aos 15 do segundo tempo. Assim, o jogo acaba aos 15 do segundo tempo. Ainda que o Sport tenha tentado a bola, mas veja, o jogo acabou. Não tinha, veja, um time que tem 4 gols em 9 partidas, ele não tem condição de buscar esse empate, de arrancar esse empate. O Ceará matou o jogo aos 15 do segundo tempo. Só que como o Fred estava insistindo aí, entre o primeiro gol ali, essa faixa de tempo que o Sport jogou, fosse um pouco mais qualificado, o Ceará teria tido muito mais trabalho. E veja, esse um pouco mais qualificado é um si que na verdade é muito real. Todos os outros 18 adversários do Ceará são mais qualificados. Então, assim, se o adversário fosse mais qualificado, entenda da seguinte forma: qualquer outro adversário teria dado mais trabalho com essa quantidade de chances que o Sport criou. O Ceará deixou o pior time finalizar 9 vezes. Com, algumas com perigo e 4 na barra, e detalhe, até acho que não foram na barra, uma foi com muito perigo que não foi na barra. Então, essa é a questão. Esse si é um si muito aplicável, porque todos os outros 18 times teriam dado mais trabalho nessa situação. Então, se houve alguma insatisfação do Léo Condé em relação à atuação, eu acho que deveria ter, porque a vitória foi tranquila no placar, mas para o jogo ela deveria ter sido mais. Sobretudo pelo desarranjo que estava do outro lado, tá?
que a gente poderia até ter, o Sport é lanterna e tal, mas como o Fred frisa de vez em quando, o Sport fez boas partidas nesse mundo de derrotas que o Sport fez algumas boas partidas. Não fez hoje. Não fez contra o Cruzeiro e hoje não fez porque a produção que teve poderia ter feito um pouco mais. Para a quantidade de posse de bola que teve, melhor dizendo. Poderia ter tido um pouco mais de produção ofensiva. Até pegando daí, Cássio, que é o ponto que eu queria até destacar, assim, né? Porque eu sei que tem muita gente aí discordando, achando que... Enfim, não sei se o pessoal está achando que a gente está desmerecendo a vitória do Ceará. A gente está frisando um momento do jogo, especificamente o momento do jogo, onde a gente também nem tinha muita segurança. Que a gente chama assim... Rapidinho, Mel, quero que você trouxe uma ponta para ficar... Desmerecer uma vitória onde a gente está tratando que a vitória foi tranquila. A gente está dizendo que o Ceará ganhou o jogo aos 15 do segundo tempo. Porra, pelo amor de Deus, pô. Assim, a gente está falando, na verdade, e aí eu acho que... A gente está falando que o Ceará ganhou o jogo acabou com 1 hora de jogo. O jogo tem 90 minutos, com 60 minutos o jogo acabou. E você desmereceu a vitória, pelo amor de Deus, pô. Isso é uma vitória muito tranquila. Não, porque eu acho que alguns entenderam assim. Se alguém interpretou errado assim, pelo amor de Deus, reinterpreta aí. Mas é só para destacar um ponto que, assim, isso já aconteceu em outros jogos, e isso muitas vezes vem à tona, às vezes no chat, aqui da torcida, nos jogos fora de casa, por exemplo, do Ceará. O Ceará recua demais, o Ceará entrega a bola para o adversário e tudo mais. Isso aconteceu hoje, gente. Isso aconteceu hoje. Isso não teve dano. Mas houve um momento da partida que o Ceará não estava conseguindo mais chegar ao ataque. Para ter noção, o Cássio estava trazendo os números do primeiro tempo. A última finalização do Ceará no primeiro tempo foi aos 22 do primeiro tempo. A segunda metade do primeiro tempo, o Ceará não deu uma finalização sequer. Teve ali uma escapada com... na barra foi aos 8 minutos de jogo. Isso. Veja, então, no assim, primeiro tempo, e aí... na barra foi aos 8 minutos. O Ceará jogou mais 40 minutos no primeiro tempo e não chutou uma bola na barra de um time... E durante esse período, o Ceará teve algumas escapadas, teve uma que o Pedro Henrique estava ali em impedimento e tudo mais. Nesse período, eu olhava o jogo e, o Ceará tem que saber se impor, pô. Tá ganhando de 1-0, tá lá, a torcida empurrando. O Sport tá no momento mais frágil. E eu não tô dizendo que o Sport não ia tentar mais nada, não, que o Sport ia largar os pontos. Mas o Ceará não tinha transição. Outros jogos fora de casa, a gente ressaltava isso aqui. Os jogos fora de casa do Ceará, o Ceará tem muita dificuldade de acertar na transição. Hoje, por exemplo, um dos problemas que eu achei foi, por exemplo, Lourenço. Não conseguiu... Ele, assim, nem acho que foi uma partida ruim, mas ele não conseguiu ser um jogador determinante. Não conseguiu ser um jogador diferencial, sabe? Bahia, por exemplo, que melhorou muito defensivamente. O apoio dele já não está tão bom assim como já foi em outros jogos. Fabiano hoje já fez uma partida melhor. Então, eu só estou destacando que em alguns momentos dessa campanha do Ceará até aqui, ele meio que aceita essa condição, tipo, não, entrega a bola para o adversário e vamos recuar. Tudo bem, eu já falei aqui diversas vezes, não há problema nenhum em recuar, desde que você saiba também fazer transição. Porque chega um momento que o Ceará só fica afastando essa bola. Eu senti em alguns momentos do primeiro tempo que como se o Ceará já tivesse no segundo tempo, sabe? Não, vamos agora aqui tirar sua bola, não tem mais jogada de contra-ataque, jogada no chão. E eu acho, e por isso que eu falei, eu acho que o Ceará tem margem de crescimento. Eu acho que o Condé ainda pode aperfeiçoar mais esse Ceará. Dá para preparar melhor a equipe, até porque nesse período ele está tendo um bom espaçamento de um jogo para o outro. Então o meu ponto é esse. A gente fala, e aí principalmente o torcedor só aparece aqui quando o resultado não aparece, e aí vem a crítica em cima do Condé, é um time covarde, é um time que lá deixa o adversário crescer. Hoje aconteceu também, em um determinado momento. Quando saiu 2-0, como o Cássio falou, eu estava frisando também, a eficiência do Ceará, isso prevaleceu. E aí praticamente o jogo estava na mão do Ceará. E aí o Ceará soube administrar essa vantagem, podendo até fazer o terceiro gol. Então é só o ponto para saber diferenciar, porque aqui a gente também não pode estar dizendo assim, o Ceará fez uma partida perfeita, 2-0, com sobras. Não, houve problemas também. E o jogo, para ser analisado, não pode ser só olhado pelo resultado, pela campanha até aqui. O Ceará é quinto colocado, 15 pontos, somou 13 de 15 pontos dentro de casa. Maravilha, claro que é maravilhoso. A gente está falando do jogo, dos 90 minutos. Houveram alguns problemas e são esses pontos que eu estou dizendo. A margem para esse crescimento. A margem aonde o Condé, na minha avaliação, tem como trabalhar mais uma equipe que eu vejo mais potencial, porque já mostrou isso em outros momentos, ou até durante a própria partida. O Ceará, há momentos da partida que ele consegue fazer. A grande questão é que tem horas que ele para de fazer. E aí ele deixa o adversário ir crescendo no jogo, e isso acontece vez ou outra, que é o ponto que eu estava destacando especificamente nesse intervalo aí do 1 até o 2-0.
Deixa eu fazer uma pergunta. A gente debateu muito no último raio-x sobre virada de chave ou não no caso do Ceará. E a torcida do Ceará que estava acompanhando ao vivo, eu não vou falar em unanimidade, mas eu diria que foi muito perto da unanimidade o discurso de que o Ceará não deve focar em absolutamente nada, pelo menos até fazer os 45 pontos, que não seja permanência. Eu percebi um excesso de zelo muito grande. E eu achei até engraçado esse debate que se levantou aqui agora, porque na segunda-feira foi o oposto do debate. A gente começou a apresentar análise de raio-x para ver caminhos para o Ceará jogar na parte de cima do campeonato, e alguns torcedores do chat, não tem nada disso, não tem nenhum torcedor pensando nisso, vocês estão viajando, não sei o que, não tem para que pensar nisso. E eu acho que é um discurso meio dúbio que deve estar pairando na cabeça de cada torcedor agora, porque o Ceará faz uma largada muito acima do esperado. Muito acima do esperado. Mas existe todo um cuidado em não querer criar expectativas que possam não ser alcançadas mais na frente. Como é que se trabalha isso? Porque parte do debate que a gente está tendo aqui, de cobrar do Ceará começar a resolver jogos de outra forma, obviamente, já é pensando no Ceará que é quinto colocado. Não é pensando em um time que é 15º. Na hora que você está questionando se quando você pega o Lanterna, você bota 1-0 antes de 10 minutos dentro de casa, a melhor forma de jogar, a melhor forma de proteger, de sair vencedor da partida, é dar realmente a bola ao adversário ou é fazer... Opa, eu tô dentro de casa, eu tenho 32 mil pessoas aqui comigo, eu vou para cima, eu vou atacar, eu vou fazer o segundo, eu vou resolver o jogo, eu vou nocautear. Eu acho que o que a gente trouxe aqui para o debate, fundamentalmente, é pensando em o time é quinto colocado. Para ser quinto colocado, você precisa ter um pouco mais de controle sobre o jogo quando partidas mais fortes chegarem. Tá? Quando partidas mais fortes chegarem. O Ceará venceu dentro de casa até aqui Grêmio, Vitória, Sport e Vasco. Vasco. Tá? Isso. A gente precisa ver o Ceará trabalhando em jogos mais duros. Então, vamos supor, o Ceará vai receber em breve o Atlético Mineiro, se não me engano. Esse jogo, se não me engano, é no Castelão. Tem até que trocar aí, Fred, porque o jogo do Botafogo, né? O Ceará vai estar 10 dias sem jogar, né? O Botafogo vai ser após o Atlético Mineiro e vai ter o Sampaio correr ali pela Copa do Nordeste entre o Botafogo e o Fluminense. Exatamente. Aí você vai ter Ceará e Atlético Mineiro. Se o Ceará fizer 1-0 no Atlético Mineiro e adotar uma postura parecida com a do Sport, a quantidade de riscos vai ser muito maior. Não vão ser 2 bolas, 3 bolas. É o que eu falei, vai ter que ser torcer para o adversário ser tão inoperante quanto o Sport foi, assim. Mas ao mesmo tempo é tentar reduzir a quantidade de chances reais. Isso acho que aconteceu contra o Sport. A questão é que a quantidade de chances que o Sport criou já foi acima do que deveria ter sido. Esse é o ponto. O Sport atual não deveria ter criado a quantidade de chances que teve. Não foram muitas chances, mas assim, mas foi mais do que o Ceará. E isso me chama a atenção. Assim, eu não esperava que o Sport fosse ter, independentemente do roteiro, eu não achava que o Sport fosse ter mais finalizações do que o Ceará. Seja... Só para dar um exemplo que eu usei de abertura, eu acho que o exemplo que eu usei de abertura, ele é o que baliza esse debate. O Cruzeiro, que fez 1-0 no mesmo tempo que o Ceará fez, dentro da Ilha do Retiro, e foi nocautear o Sport. Mas vai ter uma diferença técnica grande, né, Fred? Eu não acho que seja um exemplo, não. Eu acho assim, até porque você me Porque são dois times que estão com a mesma pontuação próxima. Não, mas esqueça a pontuação, falando de bola. Assim, então, é só um escolheu um caminho. Um escolheu o caminho, o outro escolheu o outro. Mas de repente, a gente abre o debate. Mas por que não é por aí?
Porque não é que escolher um caminho, de repente o Cruzeiro consegue ter opções de ir por outros caminhos. Talvez o Ceará só tenha esse caminho. A questão desse caminho do Ceará é que a gente está, pelo menos eu estou ressalvando, de que pelo jogo de hoje, ele não pode ser tão permissivo. Mas eu não estou vendo problema no caminho que o Ceará escolheu. Eu só acho que no jogo de hoje, contra um adversário mais qualificado, e foi como eu falei, todos os outros adversários são mais qualificados que o Sport. Não existe sim, nesse caso é um fato. Todos os outros são mais. Talvez, da forma como o jogo foi hoje, o Ceará teria tido problemas, mas eu não tô batendo na tecla que o Ceará tem que ir por outros caminhos, não. Sobretudo porque o caminho está dando certo. Eu não acho que para mim, pelo menos, não interessa nesse momento a pontuação de Cruzeiro e de Ceará estarem próximas e. Veja, mas alguém falou, alguém citou isso? Alguém falou que deveria. Mas que você falou agora, na hora que você falou dos caminhos, você começou pelos pontos. Eu dei um exemplo. Meu exemplo foi o seguinte: os Cruzeiros fez aquilo, nocauteou, optou por nocautear. Por que pode? Será que o Ceará contra o Sport fazendo. Mas acho que a gente está opinando, Fred. Aí eu estou dizendo, eu acho que talvez não possa nesse momento. Então, eu acho que o Ceará não pode. Então, eu acho que o Ceará não pode. Eu acho que parte da torcida do Ceará acho que também não pode, pelo que eu estou vendo aqui. Então, talvez assim o Ceará está jogando dessa forma, porque talvez o Ceará tenha consciência de que, nesse momento, essa é a forma mais competitiva possível para jogar. A do Cruzeiro. O Sport faz 1-0 e recua. E é a melhor forma. Aí você vai ter que prestar atenção no que eu acabei de falar, que eu disse, eu tô prestando atenção. Com o Sport. A forma como foi. Eu tô criticando. Porque eu achei seu segundo comentário um pouco diferente do seu primeiro. Não, Fred. Não. Aí é quando tu fica assim, tu fica querendo achar uma coisinha do outro. Não é achar uma coisinha. Vamos lá. Já que você entendeu, vamos lá. Não, Cássio, não comparo o Ceará e Cruzeiro. Acho que são coisas completamente diferentes. Concordo. Eu não acho que o Ceará possa fazer o que o Cruzeiro fez nesse momento. Não acho. Se o Cruzeiro foi na ilha e fez aquilo, eu não acho que o Ceará deveria ter feito aquilo que o Cruzeiro fez. Eu não acho. É só minha opinião. O Cruzeiro pode jogar da forma como o Ceará joga, mas pode jogar da forma como jogou contra o Sport. Ou seja, o Cruzeiro tem outros caminhos. Talvez o do Ceará, nesse momento, seja essa forma mais competitiva. O meu ponto foi, a vitória foi tranquila, mas foi tranquila de um time muito frágil. Da forma como o Ceará jogou, eu não estou falando do sistema de jogo do Ceará, estou falando de performance do jogo, não do sistema do jogo. A performance do jogo contra o Sport acabou dando mais chances do que deveria, porque o Sport é muito frágil. Me chamou a atenção um esporte tão frágil ter tido a quantidade de chances que teve. Porém, isso não inviabiliza o sistema de jogo que o Ceará. O meu ponto foi, eu acho que eu estou sendo claro dessa vez, é que neste sábado o Ceará permitiu mais do que deveria. E isso não significa ter que mudar o sistema. Tem que dizer que o sistema hoje não foi. Que não precisa mudar. Não, o sistema hoje não foi tão. Deu tudo certo porque o adversário era muito fraco. Mas fosse um adversário melhor, e eu falei isso várias vezes nos meus comentários, já que eu falei 2 vezes, que se fosse qualquer um dos outros 18, teria tido mais trabalho. Mas isso não é sinônimo de mudar o sistema. É sinônimo de fazer uma performance melhor com esse sistema. Ok, porque quando você trouxe justamente o Sport teve números melhores, aí eu acho que cabe um questionamento natural. Será que não o Sport é muito frágil, a gente sabe disso. Quem ataca faz o gol. Será que se tentasse atacar, não teria virado o primeiro tempo 2-0 e o jogo resolvido? É só um será que a gente levantou aqui, que é uma questão, porque o Ceará, quando atacou, fez gol, pô. Quando atacou, saiu na cara do gol. Pra quê? Será que... É por isso que eu questiono. Será que realmente não era o caso assim? Porra, a gente já tá 10 minutos aqui, 1-0, esse time é fraco, tá atordoado. Trabalhar aqui a bola no meio de campo, procurar meus atacantes. A gente não viu o Pedro Henrique sendo procurado, sabe? A gente viu o Ceará que fez o gol e realmente retraiu. Thiago Minhoca, você chegou você foi interrompido numa frase. Eu até acho que o Fernando... Por exemplo, houve um momento que eu senti que o Fernando Miguel foi fundamental, assim, para o resultado. Ele chegou a trabalhar, pelo menos em uns 3 momentos, assim. Claro que... eu acho que teve 2 situações que o Ceará se colocou em risco. Por isso que, assim... Eu até tinha mencionado, eu não acho que vai ser um jogo fácil para o Ceará. Mas, a partir do momento que o Ceará abre o placar, na sua primeira chegada contundente, que foi o gol do Mugni, e eu comecei a ver alguns espaços que o Sport permitia, porque, assim, era uma nova formação, vocês vão falar daqui a pouco pelo lado do Sport, eu falei, tem como o Ceará atacar mais. Essa defesa, eu tinha destacado isso no pré-jogo da rádio. A defesa do Sport, ela é frágil. Dá para o Ceará insistir. O Ceará... Chegou na metade do primeiro tempo, o Ceará pouco atacou. O Ceará não conseguia mais chegar ao ataque. O lado direito, que era o lado esquerdo do Sport defensivo, o Ceará tinha muita subida com o Fabiano.
E ele não soube aproveitar em alguns momentos, sabe? Pedro Raul não estava totalmente encaixado, o próprio Pedro Henrique também não estava sendo tão acionado, era mais do lado direito. E eu senti que o Ceará poderia ter feito mais. A mesma coisa que eu falei do jogo do Santos aqui. É porque no dia do jogo do Santos, o time empatou. E aí teve torcedor que achou interessante. Não, o empate... Porque assim, se a gente só olha o resultado, eu costumo falar isso. Velho, se você tá feliz com o resultado, meu velho, vá dormir, pô. Você tá na 5ª colocação. Vá dormir. A gente tem que analisar o jogo. Alguma coisa que possa acontecer lá na frente, para não parecer engenheiro de obra pronta. Porque, por exemplo, vou pegar um jogo que o Ceará perdeu, o Ceará para mim jogou muito bem. O jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Se o Ceará tivesse jogado a bola hoje, que jogou contra o Palmeiras naquele dia, o Ceará teria feito um placar já tranquilo no primeiro tempo. Não precisaria ter que passar por certas situações, sabe? Que acabou acontecendo ali. Mas eu acho, por isso que eu estava ressaltando, houve também uma certa desatenção. Esse lance, por exemplo, no final do primeiro tempo, o Pedro Henrique brincou, pô, na jogada. E aqui a gente tem que criticar. E é um jogador que eu mais tenho gostado do Ceará nos últimos jogos, do setor ofensivo. Mas essa postura, muitas vezes, eu considero arriscada. Em algo, é o que eu estava dizendo. Quando o Ceará for pegar o Atlético Mineiro aqui, se acontecesse esse mesmo jogo, 90 minutos, foi exatamente isso que aconteceu entre Ceará e Sport, aconteceu contra o Atlético Mineiro. Eu entendo, pô. O Atlético Mineiro tem mais time. O Sport, nesse momento, é um time mais frágil. E o Ceará permitiu o Sport acreditar que poderia empatar. Em algum momento, houve do jogo de assim, tá com cara aqui, se o Ceará não fizesse segundo gol, se o Ceará não buscar uma outra alternativa, o Ceará pode tomar esse gol de empate. Porque quem finalizou lá da metade do primeiro tempo até ali por volta de 5 minutos do segundo tempo, só foi o Sport, pô. Só o Sport ficou mais capacitado, mais próximo de conseguir um empate do que o Ceará ampliar o placar. Então, nesse sentido, é o único ponto que eu acho que o Ceará, às vezes, permite o adversário crescer. E, às vezes, um adversário frágil, como é o Sport nesse momento, sabe? Ele poderia, e aí é que tá, ser engenheiro de obra pronta é mais fácil. Porque se o Sport consegue esse empate, por algum momento, e teve possibilidades para isso... Se a cabeçada do João nunca entra, e o jogo vai para o intervalo 1-1, sairia aplaudido? E se no segundo tempo não acontecesse de fazer um segundo gol, porque, obviamente, um empate condicionaria o jogo de outra maneira, o que é que a gente já está falando aqui? Pô, o Ceará de novo recuou, o Ceará parou de jogar, entendeu? Então, ficar analisando a performance, muitas vezes, por conta de um resultado, não é tão justo assim. Tem que olhar a performance. Às vezes o time vai ganhar sem apresentar um time, e às vezes o time vai perder, como você tem o jogo do Palmeiras, apresentando um bom futebol, sabe? Então, eu acho que essas situações a gente tem que saber diferenciar, porque a gente está analisando aqui um trabalho que vai ter que ser também avaliado para os próximos jogos. Pode ser que o Ceará tenha feito um jogo hoje em um determinado momento e contra o Atlético Mineiro, ou até contra o Palmeiras, porque contra o Palmeiras aí é que é um jogo difícil mesmo. Mas a postura pode ser diferente. Mas da maneira como acontece algumas partidas, alguns roteiros de jogo, alguns adversários, porque a gente já falou aqui algumas vezes, vai ter hora que vai ter um adversário em queda de rendimento, um em crise, vai ter um que está em crescimento. O Atlético Mineiro, 2 rodadas atrás, estava na zona de rebaixamento. Vem de 2 vitórias, eu acho que vai ser um jogo bem mais complicado esse jogo do Atlético Mineiro. Agora, diferentemente, um jogo desse contra o Sport, houve um momento que o Ceará disse, tá tudo bem, pode ficar com a bola. E eu acho que isso é um problema. E na hora você não tinha transição, porque você não... Como é que você não consegue fazer uma jogada de ataque? Você jogando em casa, pô. Sabe assim, segura mais a bola, gasta mais o tempo. Sabe assim, o Ceará é tão inferior assim, e o pessoal tá dizendo, pô, o time é limitado. Eu sei que ele é limitado, pô. Claro que eu sei que ele é limitado. Mas então ele vai só aceitar, sabe, o adversário ir crescendo. Eu acho que o Ceará, por isso que eu falei, ele tem uma margem de crescimento, não é tão alta, não é o Ceará vai jogar 2 vezes mais do que joga hoje, mas dá para fazer, para mim, algo melhor. Às vezes o Ceará aceita demais uma condição, meio que aceitando demais o que o adversário tem a atacá-lo. E muitas vezes eu não acho bem interessante essa postura. Vamos para as análises individuais dos jogadores do Ceará, nessa vitória por 2-0, tá, que levou o time para a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Márcio, pode trazer aí para a tela as análises, o campinho do Ceará, para a gente iniciar as análises. Aqui estamos, começando, Minhoca, justamente para o Fernando Miguel, que você destacou, que foi importante, né? Com mais segurança do que grau de dificuldade, né? Não teve
nas finalizações do Sport não houve um grau de dificuldade maior para dizer que super defesa, mas foi 100% seguro em todas as ações dele no jogo, né? Foi nas saídas, nos cruzamentos, nas bolas mais difíceis, sabendo. Na verdade, teve uma bolinha que ele tentou encaixar e a bola sai para escanteio ali. Né? O jogo já estava 1-0, a bola ali no meio do primeiro tempo, ele até reclamou do sol no rosto. Fora essa bola, foi de extrema segurança. Aí eu faço a pergunta, para no replay, eu acho que foi até na transmissão, acho que foi Dani Moraes, eu vi no Premiere, que falou isso na hora, mas na hora que vai a câmera de trás da barra, eu acho que a faixa da luz estava exatamente ali no lugar da defesa. Porque foi ele que falou, né? Quem falou foi Fernando Miguel. Quando a bola escapa... os caras conseguiram trazer isso, porque falar na transmissão... Quando a bola escapa, ele fala pros... então os caras trouxeram a informação do campo, ok. Mas eu acho que era isso mesmo, porque a faixa de luz, na hora que vai para a câmera da atrás da barra, estava... foi o próprio Fernando Miguel que colocou... Que disse, né, o sol estava batendo na cara. Aí a pergunta que eu faço, Minhoca, para além, você vai fazer a análise dele do jogo, mas eu queria saber se ele é o titular do Ceará hoje. Ele aproveitou essa lesão de Bruno, que não deu nenhum motivo para perder a posição, sejamos justos. Mas como se Fernando Miguel, eu sinto que há uma diferença de Fernando Miguel para Bruno numa espécie de participação no jogo. Eu sinto Fernando Miguel um goleiro mais ativo, né? Um goleiro que joga mais junto com o time. Me parece um goleiro mais vivo do que Bruno. Agora, repito, tá? Bruno é um goleiro que a gente sempre colocou muita interrogação, porque nós aqui de Pernambuco, a gente viu Bruno surgir, né, jogar muitos anos aqui e com pouquíssima confiança, com muitos erros. Desde que ele foi para o Rio Grande do Sul e chegou no Ceará, ele teve erros no Ceará, teve um começo mais difícil, mas ele vem muito seguro desde o ano passado. Então, Minhoca, a avaliação do Fernando Miguel no jogo e essa situação da disputa por posição, lembrando que Richard tá ok, né? Tá de volta aí. Vira também mais uma opção. Ainda não está relacionado, né? Foi Keller mais uma vez. Eu destaquei essa semana, isso foi um debate também lá no programa da rádio, que eu estava comentando, que para mim, Fernando Miguel, com a volta de Richard e Bruno, eu manteria. Fernando Miguel, quando foi contratado para o Ceará, ouvi muita crítica e tal, né? Muito torcedor não gostou. E do começo, de fato, dele, ele não estava indo tão bem. Então, era até justo as críticas na época, teve a lesão séria que afastou ele por um bom tempo. E é curioso porque no debate lá da rádio, a gente falava assim, mas Bruno não tem culpa também, né? Porque se lesionou. Mas se a gente for também usar essa lógica, Richard também não tem culpa, né? Richard, ele era o titular do Condé no começo. Então, se for estabelecer essa hierarquia de quem merece ser titular e não teve culpa por conta de uma lesão, Richard deveria ser o titular. Eu manteria o Fernando Miguel, porque para mim o Fernando Miguel tem conseguido não só apresentar uma regularidade muito boa para fazer defesas que eu considero até arriscadas, muitas vezes. Ele tem feito bons fundamentos, que eu acho que ainda o Fernando Miguel ainda está um pouco inseguro em algumas bolas alçadas na área, que às vezes ele acaba se atrapalhando. Mas hoje, por exemplo, foi um jogo que eu gostei muito do Fernando Miguel, sabe? Algumas finalizações ali do Barleta eram finalizações complicadas, se o goleiro não está devidamente atento. Né? Então, eu acho que ele foi muito bem, eu colocaria até o verde mais forte para ele, porque apesar do Sport, em alguns momentos, não ter finalizado na meta e tudo mais, eu acho que ele estava muito bem atento às jogadas. Eu acho que também o papel de liderança dele, para o contexto desse Ceará, um Ceará com... que aí pegando, né, o termo, né, com as limitações que tem para esse primeiro ano de Série A, do retorno da Série A, para mim, Fernando Miguel vai ser uma peça bem importante. Diferente quando você via, no caso, de um ano anterior, quando o Fernando Miguel tinha, talvez, aquele status de um goleiro de uma Série A, mas um goleiro mais velho, um goleiro talvez sem a dinâmica, sem o mesmo tipo de reflexo. Eu tenho sentido muita segurança do Fernando Miguel desde que ele assumiu a meta no lugar do Bruno. Então, na minha avaliação, eu manteria o Fernando Miguel como titular, mesmo com os retornos de Richard e de Bruno. E depender do contexto, se voltar ele a apresentar uma insegurança no gol, aí pode pensar no Richard, no próprio Bruno, mas eu acho que o Fernando Miguel tem tido, desde o retorno dele, passado muita segurança para a meta do Ceará. Partindo aí, né, logo para os... Isso, vamos para os zagueiros.
Gostei do jogo dos dois, até porque houve algumas falhas, né? Teve algumas bolas alçadas que o Marlon, por exemplo, se atrapalhou em algumas delas. Teve uma no primeiro tempo que ele se atrapalhou, outra no segundo tempo também que ele acabou se atrapalhando, colocou uma bola para escanteio e tudo mais. Eu senti que o Marlon teve uma dificuldade, mas eu achei um bom jogo dele. Assim também como o do William Machado, que eu vou colocar muito bem. Para mim, fez de novo uma excelente partida, né? Então, para mim, Marlon, o verde menos intenso aí, e o William Machado, o verde mais forte. Passou de novo, muita segurança, muita jogada também com a bola no pé, fazendo muita antecipação também. Eu gostei muito desse estilo de antecipação do William Machado, que está vivendo grande fase. Para mim, hoje, é um dos principais jogadores que o Ceará está tendo nessa Série A. Para mim, né, ao lado do Pedro Raul e também do Dieguinho, são os principais jogadores. E já partindo para as laterais, gostei da partida do Fabiano. Para mim também é um bem para ele, principalmente no primeiro tempo dele, ele conseguiu ser uma peça trabalhando muito no espaço que o Sport proporcionava ali do lado esquerdo, então ele chegou a fazer jogada por dentro, bateu uma bola de fora da área, o chute não foi tão bom, mas fez jogadas pelo lado direito. Eu achei uma boa partida também, então pode colocar o verde aí tal qual do Marlon. Ajudou muito também ofensivamente. Defensivamente também não foi problemático como em outros jogos, né? Então acabou tendo uma boa atuação. Não vou dizer ótima também, mas eu considero uma boa atuação, porque eu gostei muito do primeiro tempo dele. No segundo tempo eu acho que ele já não estava tão chamando a atenção, teve um trabalho mais defensivo, então eu considero um jogo bom do Fabiano. O Bahia é curioso porque eu sempre critiquei muito o estilo de jogo dele defensivo. E eu sempre achei que o apoio do Bahia era muito bom. E o Bahia cresceu muito defensivamente, sabe? Desde quando começou a Série A, que era a minha preocupação maior, se o Bahia conseguiria dar certo na Série A, pelo desempenho que ele pudesse ter, porque as dificuldades que ele tem defensiva. E ele tem apresentado um bom jogo defensivo. Considero que ele também fez uma boa partida, tal qual o Fabiano. Então, um verdezinho aí, meu termo para ele. Mas eu acho que ele poderia ter feito melhor em algumas jogadas de ataque. Eu achei Bahia hoje abaixo. Eu achei ele abaixo. Eu acho que faltou mais ofensivamente dele. Inclusive o Ceará jogou muito pouco, né? Foi até destacado na transmissão do Premier que o Ceará jogou muito pouco pela esquerda. Teve um momento até que foi dado os números e Pedro Henrique e Matheus Bahia, eu acho que tinham 1/3 das ações no primeiro tempo que é a soma de Galeano e Fabiano, mostrando que o Ceará jogou muito, muito pela direita. Tá? Eu acho que o Bahia foi um pouco abaixo hoje. Eu acho que foi ali razoável, mas eu acho que ficou abaixo. Mas enfim. Poderia ser também um razoável, mas eu acho que eu acho que ele conseguiu pelo menos fazer alguma construção, mas de fato o time ficou mais penso pela direita, ficou pouco participativo e algumas jogadas de ataque ele acabou também cometendo algumas falhas, cruzamentos ali, sem ser da melhor maneira. Poderia ser também. Vai o amarelo aí, troca aí pro amarelo. Fred me convenceu. Quando eu lembrei mais assim do primeiro tempo, de fato, poucas jogadas pela esquerda. Muito pouco acionado. Até porque eu acho que assim, tem um motivozinho que eu daria pro razoável, que é os outros jogaram melhor. Os outros que estão sendo avaliados como jogou bem, perfeito, jogaram todos melhores do que Bahia, né? Bahia, Pedro Henrique e Pedro Raul foram muito. Mas não é que jogaram mal, é que foram realmente bem menos parte do jogo. Bem menos. O jogo não foi. O Ceará não fez o jogo pela via da esquerda, né? E nem chegando no seu centroavante. Sim. Aí agora partindo para o meio de campo, aí não tem muito o que falar. Dieguinho foi de fato o grande nome da partida, colaborando em diversos momentos assim. Eu falei muito isso na transmissão da rádio, o problema de criação que o Ceará tinha. E aí eu acho que tem muito a ver com o parceiro dele, que hoje foi escolhido, o Lourenço. Para mim, o Dieguinho pode colocar o verde mais forte, já pode até antecipar aí o melhor da partida, porque o Dieguinho teve... Né? Porque claramente ele conseguiu ser o jogador mais relevante dentro de campo do Ceará. Em termos de proteção, em termos de marcação. Ele quase fez um gol contra ali no primeiro tempo, numa tentativa de retirar a bola, mas ali era muito mais... Né, no ímpeto que ele tem, essa qualidade muito boa para já ter esse ímpeto de evitar logo ali uma bola que pudesse sobrar para alguém. Mas o segundo tempo dele é excelente. Assim, a jogada do segundo gol, quando ele percebe, ele tem essa característica que eu gosto muito, quando ele sabe que ele pode conduzir a bola, e isso muitas vezes
talvez os adversários olhem para ele, tipo assim, não, o Dieguinho é mais um volante de marcação, não tem essa qualidade, mas é só lembrar do jogo do Bragantino, outros jogos que o Dieguinho fazia muito essa jogada de conduzir e dar assistência para ser essa peça importante. Então, para mim, foi a grande partida dele até agora. Foi, somada às outras e tal, mas essa talvez tenha sido porque em algum momento eu senti mais falta de criação do Ceará. O Dieguinho, principalmente ali na hora do segundo gol, conseguiu chamar a responsabilidade, enxergar bem o Galhardo, dar o belo passe para fazer o 2-0 e confirmar a vitória. Já o Lourenço eu vou colocar também meio termo para ele, sabe? Eu senti que o jogo do Lourenço não foi ruim, eu não considero um jogo ruim, mas eu não acho que foi um jogo tão relevante assim. Eu acho que o Lourenço não está vivendo uma boa fase. Por exemplo, o Lucas Lima, vou até antecipar logo a avaliação do Lucas Lima, eu gostei mais da partida do Lucas Lima. Eu acho que o Lucas Lima entrou bem. Eu acho que ele conseguiu fazer uma dinâmica melhor, se posicionou melhor em alguns momentos. O Lourenço, por exemplo, teve algumas jogadas de bola parada, né? Ali, que ele poderia ter aproveitado e tal, mas eu acho que nem isso também ele está conseguindo fazer, né? Bateu uma falta ali, mas também em cima da barreira. Então eu acho que o Lourenço, como eu acabei até passando pelo Fabiano e eu tinha frisado isso, né? Para mim o Fabiano nem via jogando tão bem assim como o Lourenço não está jogando bem na temporada. Eu não estou dizendo que são jogadores que têm que ser descartados, mas eu acho que pode você abrir possibilidades, sabe? O Rafael Ramos já tinha entrado bem em outras partidas, achei que era um jogo hoje, até pelo tipo de adversário, talvez não precisasse um jogador da característica do Fabiano, talvez mais da característica que seria do Rafael Ramos na minha avaliação, mas como eu destaquei, para mim o Fabiano foi muito bem. E o Lourenço, por exemplo, foi um pouco isso. A característica do jogo pedia um jogador como o Lourenço, mas o Lourenço de 2024, não o Lourenço de 2025, que não consegue ser um jogador tão determinante. Ele, por exemplo, tinha uma característica muito boa no ano passado, que era o chute de média distância, que ele não está utilizando tanto. Então, algumas coisas que o Lourenço acaba não acrescentando, foi o momento que eu senti que aí eu acho que tem a ver muito também com o estilo, né? Já que entregou a bola para o esporte em determinado momento, o Lourenço não era um jogador que conseguia recuperar essa bola com facilidade. Por isso que eu queria ter visto, por que não dar mais minutagem para o Lucas Lima? Porque quando chegar na janela, e aí para o pessoal que está dizendo assim, não é para mexer no time. Eu queria ver mais do Ceará, e quando eu digo mexer, não é metade do time, não. É 2, 3 peças, dar mais minutagem para algum jogador que está tendo, que não recebeu tanta oportunidade, para quando chegar na janela, para o cara falar assim, né? Quando voltar da janela. Mas também os reservas, tudo é porcaria, e eu não acho que é isso aí. Eu acho que o Lucas Lima se destacou bem no futebol paulista, a ponto de ganhar mais oportunidade, né? Eu já frisei aqui outras vezes. O Galhardo era uma carta fora do baralho, ninguém gostava do Galhardo, e o Galhardo foi lá, mostrou, e merecidamente ganhou a titularidade. E eu acho que outros jogadores podem também lutar por essa titularidade. Então eu acho que, nesse ponto, o Lourenço ainda está devendo, e se tiver uma outra possibilidade, quando sobrar, ou o Dieguinho não tiver, eu pensaria num outro jogador que não o Lourenço, pelo menos agora, nesse curto prazo. Indo para o Mugni, para mim o Mugni também fez uma boa partida, né? Fez abrir o placar ali muito bem, algumas jogadas também com muita intensidade, recuperando no meio de campo, cometeu uma falha ali no começo, foi a primeira grande chance do jogo, foi a chance do Sport, que ele se atrapalhou ali em 2 jogadas, mas no geral ainda consegue ser o jogador mais influente, a bola parada dele muito boa, então é algo que foi um jogo também que eu considerei um bom jogo do Mugni. Agora indo para o lado do ataque, começando com o Galhardo. O Galhardo, nos últimos jogos eu tinha até feito algumas críticas a ele, mas eram críticas que eu entendo que aí eu acho que entra muito da limitação dele como atleta. O Galhardo, ele ganhou essa titularidade merecidamente, tendo muita qualidade de chegar, às vezes, no ataque, de puxar um contra-ataque, em termos de entrega. O jogo do Santos contra o Santos, ele teve muito isso, mas tecnicamente ele estava muito mal. Mas no jogo de hoje, ele conseguiu ter algumas escapadas interessantes, conseguiu fazer o gol, né? O gol que ele acabou marcando. Então ele conseguiu ser um jogador mais efetivo. Então também eu considero um bom jogo dele, tal qual eu estava achando de Mugni, estava sendo um jogador importante também, muito embora o setor ofensivo, até porque o lado direito, como a gente estava destacando, era o lado que o Ceará mais atacava, ele estava sendo muitas vezes acionado. E ele conseguiu fazer algumas jogadas interessantes, colocou algumas bolas na área que poderia ali, talvez, se Pedro Raul e Pedro Henrique tivessem um pouco mais atentos, poderia o Ceará ter feito o gol também. Mas eu vou considerar também um bom jogo do Galhardo, gostei da partida dele, então para mim é uma partida boa. Ô, Minhoca, rapidinho. Pedro Henrique. Ô, Minhoca, rapidinho. Saindo só um pouquinho do futebol diretamente.
Já teve alguma pergunta a Galeano como ele fala português tão bem, pô? Eu fiquei impressionado. Cara, ele é da base português. Ele é da base do São Paulo, né? Ele é da base do São isso, Paulo. né? Então ele passou anos atuando aqui no Brasil, na base, né? Ele, Na base. Ele não tem sotaque. Ele não tem sotaque lá, espanhol, pô. Algum, impressionante, né? pô. Ele é impressionante como ele fala um português assim, totalmente. Pô, 100%, assim. Eu tava. Eu baixei a cabeça, né? Porque eu tava em entrevista Galeano, mas levantei para ver se era ele mesmo, assim. Muito português, muito limpo dele, tá? Porque tem jogador que joga, pô, Sorin jogou 200 anos no Brasil e ainda dava uma arrastada. Ele realmente nem na ESPN, né? O homem ainda conseguiu falar direito brasileiro. No português. Mas é isso, Galeano, eu acho que é isso. Paulo, né? E aí eu acho que também o jogador mais jovem, né? Quando mais jovem você aprende uma nova língua, você desenvolve melhor essa comunicação e tudo mais. Totalmente adaptado. Eu acredito que eu acho que isso aí acabou pesando. Então, ou, Pedro Henrique. Ou então os outros arrastam ainda para manter, né, o charme. Ele largou. Mugni ainda tem umas ranhuras ali. Aí, ó, ele jogou no São Paulo, né, por um tempo. Foi 2021, né? Até basicamente um ano ali na base do São Paulo. E, enfim, aí depois voltou aí pro futebol paraguaio e tal. Tava no Nacional do Uruguai. Pedro lembra outro, é verdade. Richard Rios fala português totalmente. Richard Rios também, né? Um bom tempo aqui no Brasil. Né? E eu acho que também depende de cada um, né? Porque tem jogador que também não tá muito interessado em aprender o idioma. No caso do Galeano, talvez ele tivesse sido mais isso é Paulo, que é treinador, pô, que precisa realmente, o cara realmente precisa falar e passou o que passou no Brasil e nem espanhol você entender direito ele falando. É isso. Pedro Henrique, falando um pouco do Pedro Henrique, eu não gostei da partida dele. Eu vou colocar um laranjinha pro Pedro Henrique, porque em muitos momentos eu acho que ele foi muito disperso ao longo do jogo. Muito disperso, assim, perdendo muita bola. Sabe, essa jogada lá do primeiro tempo que eu frisei, mas outras jogadas de ataque também. É claro que o jogo não aconteceu muito pelo lado de Pedro Henrique, mas ele prendeu a bola em alguns momentos. Teve até uma jogada de contra-ataque que ele parte muito bem ali. E ele demorou para soltar, demorou, sofreu a falta e tudo mais, mas ele não foi um jogador tão efetivo. E eu acho que eu senti falta mais, principalmente porque, para mim, ele vinha sendo o principal jogador do Ceará nos últimos jogos. Desde a volta dele, ele tinha sido, para mim, um dos principais jogadores. E hoje eu acho que ele não foi tão bem. Pedro Raul, eu vou colocar um razoável para ele, porque também o time pouco procurou ele, o Pedro Raul, em alguns momentos. Ele machucou, ele saiu da área. Desde a hora que ele sentiu a lesão, acabou o jogo para ele. Ele ficou só segurando. Né? Já acho que faltando uns 10 minutos, né, mais ou menos, para acabar o primeiro tempo, e ele realmente não estava em condição de continuar, dava para ver claramente que ele estava com dificuldade para se locomover, mas eu vou colocar um razoável para ele, porque assim, foi pouco acionado, conseguiu ainda disputar, sair da área, trabalhar bem a bola em alguns momentos, mas também não considero uma partida ruim, assim, ruim eu não considero não. Considero uma partida sem chamar muita atenção, parecida com a do Matheus Bahia. Centroavante, às vezes, tem uma avaliação que lembra de goleiro, né? Isso, perfeito. Vamos lá. Aí o restante da galera que veio do banco... de Lucas Lima, né? O Matheus Araújo foi o último a entrar, não vou colocar nota para ele, não. Então bota uma bolinha branca aí, Matheus Araújo, que foi o último a entrar, não dá para fazer uma análise. Ele até conseguiu fazer ali uma jogada interessante, mas não vou colocar uma nota, porque já entrou nos minutos finais. Eu quero começar falando do Guilherme. Assim. O Guilherme, eu tinha feito essa crítica aqui na segunda-feira, que para mim eu achei um erro do Condé não ter levado o Guilherme para o jogo contra o Santos. O Guilherme é um jogador jovem que vai cometer falhas. Né? O jogo que, por exemplo, do Bahia, que ele foi acionado ali como titular, ele não foi bem naquele jogo. Eu acho que nem começou... começou como titular. Ele nem jogou tão bem assim. E isso vai acontecer, é normal. É normal. O jogador da base vai ter oscilação e tudo mais. Mas eu acho ele um jogador extremamente útil. Extremamente útil.
ele volta até a grande área para recuperar a bola, ele consegue ganhar duelos, ele consegue, muitas vezes, segurar essa bola no ataque, sabe? Em alguns momentos, ele consegue ser um jogador extremamente lúcido. E eu acho que o Condé poderia enxergar mais nele, até mesmo uma peça, para que possa ser até no lugar do Pedro Raul em alguns momentos. Eu até tinha frisado isso logo após o jogo do Santos, que o Guilherme poderia ser acionado como camisa 9. Ele era o camisa 9 na base do Ceará. E quando não tiver o Pedro Raul, já que o Lelê tá muito inseguro para finalizar, ele poderia ser acionado algumas vezes, porque ele está mais confiante. Na minha avaliação, o Guilherme poderia ser essa peça. Eu então, acho dito ele isso, a primeira opção para quando não tiver. Hoje tinha Ailon também, hoje até na opção de Pedro Raul, né? Mas estava voltando. Mas Guilherme tem entrado melhor. Lelê, aquela bola do Lelê no final, não existe aquela bola. Isso, exato. Mas para mim, assim, Guilherme vai com um verde, assim, né? Assim, não considero uma excepcional atuação, mas entrou bem demais, assim, ajudando em muitos momentos. Então, considero uma boa partida do Guilherme. Foi até para mim, a principal peça que veio do banco, né? O jogador que mais conseguiu colaborar. Então, para mim, um verde aí pro Guilherme. Lelê tem um ponto que eu quero destacar o seguinte. Eu sei que tem muita gente satisfeita com o Lelê. O Lelê tem perdido gols inacreditáveis. São 3 partidas seguidas que ele perdeu boa chance. A do Vitória é a mais inacreditável de todas. Contra o Santos também, ele teve uma chance ali que ele limpa. A marcação limpou até bem assim, o marcador do Santos, mas finalizou muito fraco. E na de hoje, eu não sei, me parece que é um jogador de fato que está sem confiança para finalizar. Porque era uma bola facilmente, já estava 2-0, sabe? Se tivesse 1-0, tava tudo bem, dá para entender ali um capricho a mais para trabalhar a jogada, mas 2-0, sabe? Finaliza. E eu acho que é o ponto que eu queria destacar, ele entra bem, na minha avaliação, do que o Pedro Raul apresentou no primeiro tempo. E o que o Lelê conseguiu fazer nos primeiros minutos do segundo tempo, ele estava sendo melhor do que o Pedro Raul, em termos de segurar essa bola no ataque, ele estava ganhando duelos aéreos, ele estava recuperando bola, ele estava ele estava colaborando muito dentro de campo. Só que nesse setor ofensivo, ele não pode ser um centroavante que, ao entrar, ele tenha medo de finalizar no gol. Sabe assim? Preterir bater no gol numa jogada como aquela, no contexto que estava, um 2-0, onde praticamente o jogo já estava na mão do Ceará, não ser ousado o suficiente para bater uma bola no gol, que não é nem ousado, né? Basicamente fazer o simples ali, bater uma bola no gol. Então, dito isso, é uma nota que é aquela coisa, se pudesse ter o meu termo, poderia ser, eu vou colocar um razoável para o Lelê, muito por conta desse lance. Mas eu gostei do jogo dele, certo? Poderia ser um amarelo com um tonzinho de verde aí, porque houve um momento... porque assim, talvez a minha expectativa fosse mais baixa com o Lelê para o jogo de hoje, porque, lembrando, né, quando ele fez a troca, eu falei, eu não teria escolhido o Lelê na volta do intervalo, teria escolhido o Guilherme. Mas ele conseguiu sustentar, sabe? E dos momentos do segundo tempo, eu vi que ele estava segurando essa bola no ataque, muitas vezes, está devendo ainda, no geral, mas me chamou a atenção isso. Ele conseguiu segurar essa bola no ataque em alguns momentos que foram bem, bem importantes. Já Rômulo também considero, esse aí é bem meu termo mesmo. O Rômulo, eu acho que ele fez uma entrada bem mais modesta, não conseguiu causar o impacto necessário, como ele entrou bem melhor nos 2 últimos jogos. Então, eu considero também um razoável mesmo assim, no geral. Então, considero aí mais o meu termo para ele. Não teve também nada, um pouquinho abaixo, mas também não vou pesar muito, não. Vou botar o meu tempo para ele mesmo. E ficamos para fechar, Léo Condé. Deixa eu só fazer uma introdução rápida. Léo Condé, porque... deixa eu só fazer uma introdução rápida. Que eu e Cássio, a gente fez o pré-jogo, né? O pré-rodada, né? O programa que a gente faz na sexta-feira e publica em formato de vídeo. E que continua válido porque ainda tem 7 jogos no domingo. Exatamente. E quando a gente debateu, o programa começa por Ceará Esporte, né? E quando a gente debateu, teve um ponto que a gente falou em relação... Eu falei até, na verdade, que do lado do Ceará, Léo Condé, ele adota um perfil de trabalho que o Ceará não vai ter Fernando Sobral. Você já sabe que é Lourenço que vai jogar. Não tem conjectura, não tem dúvida. O time está montado, o time do Ceará está montado. O time do Ceará tem sua forma de jogar, tem suas variações. Poderia ter mais, mas tem suas variações. E a gente sabe que, Fernando Sobral não vai jogar. Vai entrar Lourenço. E ponto.
Não vai ser, perdeu do Atlético Mineiro, o próximo jogo contra o Fluminense, contra o Botafogo. Vamos refazer aqui, vamos trocar, vamos jogar. Não tem isso. É uma linha de trabalho estruturada, sólida e que você vai mexendo nas peças de acordo com as necessidades, com as demandas, mas muito mais com as necessidades do que com as demandas. Esse é até o perfil de Condé. Ele até às vezes falha em atender as demandas. Por exemplo, Fabiano com Rafael Ramos vem numa curva de alta, chegou a ser debatido aqui no último jogo. Ele vai demorar para fazer qualquer. Se a demanda de mudar o lateral direito, por exemplo, acontecer, não vai ser imediata. Não é porque um fez duas partidas melhor do que o outro que ele vai fazer a mudança. Ele preza muito pela estabilidade. Ele preza muito por ter o desenho, ter a lógica e ir mexendo peças. E esse é um dos pilares dessa estruturação do Ceará, um time que aproveitou tão bem as portas abertas nessa Série A. O Ceará basicamente não desperdiçou as portas que lhe foram abertas nessa Série A. Então eu queria fazer essa introdução, Minhoca. Perfeito. Pois é, dito isso, né, a análise do Condé para mim foi um bom jogo, assim, é aquela coisa, como a gente estava debatendo, houve um momento que eu não gostei da postura do Ceará dentro de campo. Eu acho que o Condé tem aí, tudo bem que agora vai ter um jogo na quinta-feira, né? Tem até uma boa distância, né? De sábado para quinta-feira o jogo vai ser em São Paulo, e é um jogo extremamente difícil contra um Palmeiras, mas eu digo mais da possibilidade do Ceará, às vezes, melhorar em alguns aspectos, sabe? De quando abrir o placar, sabe? Ter, em certa parte, incomodar o adversário, sabe? Dizer assim, quer subir, quer ter a posse da bola, é isso que vai acontecer, ó. Você vai tomar um contra-ataque, sabe? Melhorar mais a transição do Ceará, sabe? Ter um pouco mais de assertividade, algumas jogadas. Algumas vezes o Ceará fica meio que tentando só tirar. Mas eu considero uma boa partida do Condé. Eu acho que, apesar de ter discordado da escolha do Lelê na volta do intervalo, o Lelê entrou bem, então isso também a gente tem que colocar também na conta do Condé, deu confiança ao Lelê, e o Lelê, na minha avaliação, conseguiu até sustentar mais jogadas ofensivas. E aí, quando vieram as trocas de fato, né, a entrada do Guilherme, né, as peças que acabaram fazendo o Ceará, de fato, ter mais controle das ações com a vantagem que tinha. Então, considero um bom jogo do Condé. Agora vai ter o jogo contra o Palmeiras, né, já falando um pouco do jogo que virá na próxima quinta-feira. Um jogo difícil, o Ceará vai para esse jogo, aquela coisa. A eliminação ela já está na conta do Ceará, né? O que ele puder fazer a mais para esse jogo, que é fazer uma partida que vai honrar, né, o torcedor, de olhar o time lá lutando até o fim por uma classificação, por mais que seja eliminado, ou, na melhor das hipóteses, garantir essa classificação jogando no Allianz Parque, aí, meu amigo, aí aquela coisa, o céu é o limite, né, como a galera disse. Porque o Ceará não tem a responsabilidade que o Palmeiras tem para esse jogo da volta. Claro que o Ceará é uma equipe de Série A, é o confronto dessa Copa do Brasil que foi mais pesado, né, em termos de duas equipes, mas é um jogo que a gente sabe que é muito difícil para o Ceará até mesmo obter, muito embora em 2022 o Ceará conseguiu vencer lá no Allianz Parque na estreia da Série A, e quem sabe isso possa acontecer. A gente tá vendo aí os gols, né, do Ceará, filmados pela própria equipe, né, de comunicação do Clube Alvinegro. Tá? Os dois gols aí, primeiro o gol de Mugni, e se a gente tiver, vai ver também o gol de Galeano. Tem algum superchat pra gente trazer aqui pra tela? Esse vídeo atrás da barra, ele é muito, do primeiro gol, ele é muito bom, porque você vê como a cabeçada de Chico foi na direção equivocada, né? Ele vê como ele cabeceia... Solta de novo. Dá passando, ele cabeceia pro miolo da área. Tipo, um jogador do Ceará teria feito isso. Deixa eu ler aqui, tá? Alguns superchats que chegaram. E vamos começar pelo último que chegou, de Gladson Paiva, tá? Gladson fala o seguinte: é o primeiro jogo do Ceará que vem desde a Série B assim. Deixa eu falar algo, Gladson, sobre esse debate que se seguiu aqui em algum momento. O que se espera
o que é que se espera de uma análise após um jogo? Nós temos aqui na nossa programação 2 linhas, basicamente, semanais de análise. A análise do jogo, o pós-jogo, e o raio-x da Série A que a gente faz na segunda-feira. Eu sinto que parte do debate hoje, a torcida ou alguns torcedores esperavam chegar aqui e assistir um tipo de conteúdo que a gente faz na segunda-feira, que é, estamos abrindo aqui o programa, o Ceará e trazia o Power BI. É a melhor largada da história do Ceará. Quantos times largaram com essa pontuação? Conseguiram terminar entre os 8? E eu ainda vou repetir, quando a gente falou isso na segunda-feira, teve gente que se chateou, porque pela primeira vez com o Ceará, eu usei uma métrica para cima e não para baixo. O Ceará, na última segunda-feira, pela primeira vez, além de quantos times com 9 pontos na 6ª rodada caíram, a gente só trazia isso. Da última vez o Ceará chegou a 12 pontos, saiu ali de 11 para 12 pontos, a gente abriu aqui e disse, eu acho que com 12 pontos em 8 jogos, vale a gente começar a ver como é a parte de cima. E parte da torcida se irritou, não é para ver parte de cima ainda, tal. Então, Gledson, eu acho que você esperava chegar aqui e dizer como é bom o trabalho de Condé. O trabalho de Condé é muito bom, o Ceará está na 5ª posição do campeonato. Que ano faz Mugni? Como jogou bem? É isso daí. Pedro Raul tá 6 jogos sem marcar. Hoje machucou, mas não tem problema. Poxa, que 3 bons goleiros o Ceará tem. Veja, são todas análises reais. Parte delas foram feitas quando chegou o campo, por exemplo. A gente falou de Condé, a gente falou dos goleiros. Mas a gente tem que mergulhar tecnicamente nos detalhes da partida. Quando você é o 5º colocado, faz 1-0 aos 7 minutos e corre risco até os 15 do segundo tempo, se você ignorar esse trecho do jogo e o que causou ao Ceará o risco, a gente está negligenciando uma parte importante da análise. Porque, repito, não acho que a análise é só chegar aqui e soltar os fogos. Não é o perfil do 45 minutos com nenhuma equipe. Detalhe, talvez esse tipo de conteúdo na segunda-feira você vai ver. A gente vai abrir aqui, o Ceará vai abrir o programa, possivelmente, porque vai estar na 5ª posição, é uma surpresa, a importância, quem são os pilares, porque você está analisando 9 rodadas. Aqui a gente está analisando 90 minutos. E, com algumas discordâncias, todos aqui tiveram a sensação que o Ceará mostrou sua solidez, o Ceará comprovou sua força de mando de campo, o Ceará comprovou suas virtudes, mas correu mais risco do que deveria. Agora, eu não sei por que incomoda tanto o correu mais risco do que deveria. Qual é o problema de se analisar também aspectos que podem evoluir e não apenas fazer 70, 60 minutos, a gente está com 1h20 de programa, para fazer 80 minutos de saudações. Eu acho que faz parte ser mais crítico, tá? E é a nossa característica também, assim. Se não for, deixa de ser a gente. Tá? O time aqui é campeão, o time conquista o título e o programa é pau. Muitas vezes. Já teve programa aqui e o time foi campeão na mesma noite aqui, mas metade dos jogadores estão vermelhos. Aí, no fim das contas, isso vale a mensagem que ele fez, a gente devolve mensagem para ele. Você só viu esse programa? Você nunca viu outro programa da gente? Porque diz a gente só viu um jogo do Ceará, você só viu esse programa. Porque se você viu outros programas... Às vezes é bem provável isso. É porque... E aí, então, claro, mas a crítica que ele faz, a gente devolve. Você só viu esse programa, porque se você viu mais de um, você não é curioso que você pense dessa forma. Até porque, vez ou outra, aparece alguém no chat dizendo assim, não, mas o Minhoca é assim mesmo, não sei o quê e tudo mais. Porque no passado eu passei pela mesma situação com o torcedor de Fortaleza. O time lá brigando pela liderança, eu falei assim, mas eu acho que ainda tem algumas coisas a corrigir. Aí aquela coisa, teve gente que falou assim, foi no extremo, né, dizendo assim, pro Minhoca, então, o time agora tem que brigar pela liderança.
tem que ir para a Libertadores. Eu não estou falando isso, pô. Eu estou falando do jogo que aconteceu hoje contra o Sport, que tinha problemas, e houve um momento do jogo que o Ceará permitiu, que as coisas poderiam sair do controle, sabe? Um jogo que era, um jogo como esse, sabe? Um jogo fundamental. Aquela coisa, o Ceará, por exemplo, em nenhum momento do jogo, o Ceará foi soberbo no jogo. O Ceará foi desatento ao longo do jogo. E o Ceará poderia ter feito mais. Aproveitou o primeiro erro da defesa do Sport, o Ceará foi lá e fez o gol. O Ceará não proporcionou... O Ceará foi lá e fez o gol. Exato, mas do primeiro até o segundo, pô. Do primeiro até o segundo. O Ceará não insistiu mais. Poderia ter insistido. Olha que jogo se desenhou para isso. Com o Sport, e aí, do outro lado, a gente que acompanha o Sport, Minhoca, todos os jogos, com o Sport fazendo a partida ruim. Eu vi alguns torcedores do Ceará dizendo que o Sport jogou bem no primeiro tempo. Jogou não, meu velho. Jogou mal. Muito mal. Tá? Muito mal. Não conseguiu criar uma jogada trabalhada. Fala, Minhoca. Não, é isso. O ponto é esse. É porque eu acho que há determinados jogos que dá para analisar de maneira diferente. Por isso que eu falei. Se isso é Ceará e Atlético Mineiro, meu velho, é diferente. É uma métrica diferente. Você vai estar enfrentando meu irmão, você pegar o Atlético Mineiro e vencer por 1-0 de qualquer jeito, meu amigo, é celebração absoluta. Exato. Entendeu? Agora então, eu gostei assim, diferente, pô. Eu gostei de Paulo Fonseca aqui no chat, viu? Toma aqui o Power BI, ele, isso aí, coloca o Power BI. Power BI na segunda-feira. Fred, até fiz o negócio da melhor campanha. Essa é a segunda. O Ceará já tem há muitas rodadas já confirmando essa segunda melhor campanha, né? A cada rodada segue sendo a segunda melhor campanha, só atrás da de 2010. Em 2010 o Ceará tinha 18 pontos nos 9 primeiros jogos e agora somou 15 pontos até aqui, né? Até acho que 2010 era um time bem mais coeso. Tá aí, pronto, vou pegar exatamente o time de 2010, para quem lembra do começo de 2010, era um time extremamente entendendo momentos do jogo, sabe? O Ceará pouco permitia, às vezes, o adversário crescer ao longo do jogo. Porque aquele meio de campo, né, Michel, enfim, todos aqueles jogadores que no imaginário do Ceará lembram muito bem, sabe que aquele time dificilmente tomava gol, sabe? Hoje o Ceará, ele até chegou o terceiro jogo seguido, né, sem tomar gols, Vitória, Santos e Sport, mas perceba, foram três adversários que o primeiro tempo do jogo contra o Vitória foi bom? Não foi bom. O jogo contra o Santos, em alguns momentos, também não foi interessante. E acontecer de um jogo ruim aqui e ali, tudo faz parte, velho. Eu só estou dizendo de momentos que acontecem ao longo do jogo, porque lá no jogo de Juventude, todo mundo desceu a lenha para cima do Condé, porque somaram com o jogo do Bragantino, o time foi acuado e tudo mais. E é isso, a gente está aqui para não falar só apenas do resultado. O resultado, claro que é a coisa mais importante. Não vamos ser parreira aqui, né? Que o gol é um detalhe. Não, o gol é muito importante. A vitória é muito importante. E o trabalho até aqui do Ceará, ele está sendo muito bem feito. Mais 2 superchats aqui que chegaram mais na reta final. Bruno Borges tirando a velha onda, né? Dizendo que esse superchat dele tem mais pontos que o Sport. E Miguel que mandou um superchat, mas a mensagem acabou se perdendo, tá? Antes da virada de tema, falar o seguinte: mandar superchat não significa, tá, que você está mandando um superchat e esse superchat vai ser exibido na tela, vai ser lido de forma alguma. Então, assim, caso o superchat não tenha um mínimo, tá, de senso de educação, de senso do que deve ir para a tela, do que deve ser colocado numa tela, a gente não vai trazer, tá? Você viu, eu acabei de colocar uma brincadeira aqui, não tem problema o cara mandar uma brincadeira, dizendo, esse superchat aqui já tem mais pontos que o Sport. Não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Agora, superchat agredindo, tá? Isso aí não vai entrar, tá? Então, superchat, o que o superchat lhe dá, a regra do superchat é, se você fizer o superchat, ele vai aparecer ali nos comentários em destaque. A gente lê por uma proposta nossa, que inclusive talvez a gente até comece a mudar com o tempo, né? Nos jogos do esporte, muitas vezes a gente está recebendo, tem programa da gente receber 120 superchats. Às vezes a gente tem até uma certa dificuldade de fazer o programa. Muita gente diz, minha gente, o programa do Ceará teve 1h15, o do Sport teve 3 horas. Pô, o programa do Sport chegou a 120 superchats. Né? E a gente se propõe a ler, mas a gente se desgasta, muitas vezes fica cansado de tantos superchats. A gente está pensando em parar e criar uma lógica
mas nem sempre é fácil, nem sempre é acessível. Como a gente tem o hábito de muitas vezes ler os superchats que são educados, que são interessantes, que são inteligentes, ou que são criativos, ou que brincam, a gente não queria tirar isso. Muitos geram debate aqui. Muito assim, bons, então... inclusive, também. E é isso, tá? Mas a gente não quer cortar. Por isso que a gente não tirou. E muitas vezes a gente passa 3 horas e meia. A galera fala assim: vocês passaram 3 horas e meia. Vocês acham que a gente gosta de passar 3 horas e meia depois de um Sport 0, Cruzeiro 4? Vocês acham assim? O Sport perdeu de 4-0 do Cruzeiro. E a maior diversão de Fred, Cássio e Cauê é passar 3 horas e meia falando do jogo. E eu não li uma figura ainda que me retuitou e falou: imprensa rubro-negra tentando esconder que o Sport é lanterna. Porque o título dizia assim: a pior largada do Sport em 50 anos. Ele achou que dizer que era lanterna era algo mais forte. Mais leve, né? Mais leve que dizer que é o pior esporte em 50 anos. Assim, é difícil, pô. De vez em quando é difícil. A gente luta assim com alguns QIs assim que são complicados.